Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário. Vou fazer a vossa mensagem para o mês de maio. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Também pode haver a questão de trazer situações que ainda não se manifestaram na vossa vida, porque este tipo de mensagem mensal pode ter um período de tempo de 3 a 6 meses e daí haver coisas que ainda possam não ter acontecido na vossa vida. Caso sintam que há algo que vocês não conseguem enquadrar no momento ou que há algo que vocês não entendem na mensagem neste momento, soltem, porque pode ser uma mensagem muito mais futurística. Caso, com o passar do tempo, no prazo destes 6 meses no máximo, vocês sintam que há algo que se modifica na vossa vida, voltem então a ver o vídeo, este ou outros vídeos passados, dos meses passados, porque todos eles têm esta duração máxima de 6 meses, porque nós podemos sempre alterar as energias através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, e isto é só quase como a previsão das energias disponíveis no momento, mas o tarô não é uma sentença exata, a não ser quando a espiritualidade traz algo que nós temos que viver e aí não há muito a fazer. Os vídeos neste momento estão a ser disponibilizadas legendas e traduções. Os textos, tanto em português, espanhol ou inglês, podem conter erros, porque não são corrigidos, são colocados pelo YouTube de forma automática, consoante aquilo que o YouTube entende sobre a minha comunicação e sobre aquilo que eu vou falando com vocês. Caso vejam que vocês que existem erros, eu peço desde já o meu pedido de desculpas, mas eu não consigo fazer também a correção dos textos, uma vez que vocês sabem que o tempo que eu tenho é muito curto. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para vocês a nível de mês de maio. Eu vou tirar primeiramente o ser de luz que vos guiará, que vos protegerá, que vos orientará durante o mês de maio. Meu Sagrado Coração de Jesus, eu te peço de todo o coração, de toda a minha humildade, permite-me, por favor, invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Peço também ao meu guia espiritual mentor, ao meu anjo da guarda, que me guarde e me proteja durante esta mensagem e durante todo o percurso desta canalização para a mensagem. Em meu nome e em nome de todos nós, a minha mais profunda e respeitosa gratidão. Mostrem, por favor, para Sagitário, qual o ser de luz para o mês de maio. Sagitário. Ser de luz para Sagitário, por favor, referente ao mês de maio. Oh, foi rápido. Quase que nem baralhava. Vocês têm o arcanjo. Este ser de luz, eu não posso chamar outra coisa que diz mesmo aqui. Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael é o arcanjo da cura. E diz-nos saúde, energia e força vital. É porque vocês vão precisar de muita saúde, muita energia, muita força vital para o mês de maio. Vamos ver o que é que vos traz o mês de maio. Eu vos separei este tarô, dividi os arcanos maiores dos arcanos menores. Os arcanos maiores, eu digo sempre, é a espiritualidade na sua força plena e será a energia principal para cada área da vossa vida, e depois os arcanos menores como clarificações e depois aprofundamento com outro deck de tarô. Mostrem, por favor, a mensagem para Sagitário, maio. Mostrem, por favor, a mensagem para Sagitário, mês de maio. Arcanjo Rafael, qual é a mensagem que queres trazer para Sagitário no mês de maio?
Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem para Sagitário. Gratidão. Com que energia vocês entram o mês de maio? A vossa energia. Com que energia entra Sagitário? Obrigada. Mudanças, roda da fortuna. Mudanças. Vamos ver o que cruza estas mudanças. O que cruza estas mudanças, por favor. O que cruza esta energia para Sagitário. O que cruza, por favor, a roda da fortuna para Sagitário. O julgamento. O que cruza estas mudanças tem a ver com o julgamento, uma decisão final. Isto é a energia com que vocês entram o mês. E daí o arcanjo Rafael dar-vos ou trazer-vos a tal energia, a força vital e a saúde. Porque aqui há uma mudança trazida por vocês e trazida por destino. Porque a roda da fortuna fala um pouco também do destino. Mas um julgamento sobre algo muito importante que vos leva a uma mudança, a um novo ciclo da vossa vida. Nós vamos ver constar hoje o que é esta mudança e este julgamento. A nível das vossas finanças. É quase como se fosse aqui um renascer. Um renascer, trazer mudanças à vossa vida de forma a trazer um renascimento. Finanças. O Papa, ou Hierofante, aqui pode-nos falar em novas parcerias, pode-nos falar em casamentos. Porque o Papa, a nível de finanças, e finanças não, e eu digo isto muitas das vezes para que há pessoas novas no canal, não vem só do trabalho, vem através de parcerias e às vezes as parcerias têm a ver com casamentos, com o juntar-se a alguém, conviver com alguém, independentemente de serem um par ou não. De serem um par ou não. Às vezes nós vamos viver com uma amiga e dividimos as despesas da casa. Há melhorias das finanças, porque a casa e as despesas são divididas. Entendem o que eu quero dizer? Aqui há uma parceria. Seja de que tipo for a nível de finanças. Amor ou família? E eu, como digo sempre, família não é só marido, mulher e filhos. É tudo aquilo que nós consideramos família para nós. Pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Sacerdotisa. Algo que pode estar oculto de vocês. Trabalho ou estudos. Para quem já está aposentado, esta carta podem avançar até o vídeo. Trabalho ou estudos para Sagitário. Trabalho ou estudos, por favor, para Sagitário. Mostrem, por favor, o trabalho ou os estudos para Sagitário no mês. Obrigada. Então, vocês estão muito direcionados a vocês. Aqui o eu, a nível de trabalho ou estudos, é quase como se fosse um trabalho ou um estudo muito pessoal. É fazer aquilo que vocês realmente querem fazer. Querem fazer. Aqui pode-nos falar em trabalhos por vossa conta. Às vezes estudos que vão de encontro a algo que vocês querem fazer sozinhos ou sozinhas. Mas é algo vosso. É algo muito vosso. Trabalhos vossos mesmo. Não é tanto por conta de outros, mas sim algo, ideias, projetos, objetivos vossos. A nível de trabalho ou estudos. Conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade, por favor.
a torre. A tal mudança, o tal julgamento, que pode ter a ver com um lado de amor e família, porque ali a sacerdotisa no amor ou família pode-nos falar em algo realmente que pode estar oculto de vocês. O fundo do deck, vocês têm o Imperador, o que vos pede a tal energia, a tal vitalidade, a tal liderança, de trazer estas mudanças, este renascimento, este julgamento à vossa vida, porque há aqui algo trazido, isto é o conselho da espiritualidade, algo que a espiritualidade acha que é melhor limpar, libertar, deixar. Porque a torre, quando vem à nossa vida, não é, e eu ainda agora disse isso numa leitura anterior, não é como castigo para nós, não é. Dói-nos, dói muito, porque a gente não está preparado para perder, mas é algo para nosso bem. É sempre para o nosso bem. A espiritualidade nunca age contra nós, nunca. E é isto que a gente tem que começar a entender, que nas dores não é um castigo. Às vezes são libertações e às vezes são necessários para que a gente evolua. E eu sei que soa muito estranho dizer isso, mas é como eu vejo a espiritualidade na minha vida. Sei que há momentos muito difíceis na minha vida e acreditem que eu tinha muito para escrever. Mas com o tempo aceitei que não é castigo, não é para nos fazer mal, mas sim para nos fazer entender algo ou para nos libertar de algo que não vai de encontro ao nosso propósito de vida, à nossa evolução, à nossa jornada. É quando algo já fez o seu trabalho, o seu papel que tinha a fazer no nosso caminho e chegou o momento de fazer outro caminho, outra jornada, outro ensinamento, outra lição. Para Sagitário, por favor, mostrem-me a clarificação para Sagitário referente a estas energias principais. Gratidão. A roda da fortuna, por favor, a energia com que entra. 7 de espadas. 2 de bastos. E a donzela de ouros. Este deck tem 10 cartas mais do que o deck tradicional. E aqui vem a donzela. A donzela é uma carta que fica entre o paje de ouros e o cavaleiro de ouros. Esta donzela, se vocês repararem, é alguém que lutou. O cabelo está cheio de folhagens, quer dizer que rolou no chão, que lutou, que teve que se levantar para aprender algo, porque o paje de ouros fala do aprender, do melhorar habilidades, do melhorar coisas em nós, e esta aprendizagem que foi dura, pela aparência desta lâmina, foi dura, mas é estar preparado para tomar agora ação em busca das novas oportunidades, para ir atrás do tal cavaleiro de ouros, depois de passar primeiramente pelo paje de ouros, através de uma luta, de uma jornada, de um aprendizado duro, confuso, complicado. Vocês agora sentem-se mais preparados ou preparadas para ir atrás da tal nova oportunidade mais estável no futuro. No futuro. É olhar o futuro com muito mais sabedoria, com muito mais certeza, com muito mais foco, com muito mais visão alargada daquilo que vocês querem conquistar e daquilo que vocês sabem que conseguem conquistar. Depois de algo, de uma traição, e eu acho que tem a ver com esta lua aqui, com esta sacerdotisa, e eu já vos tinha dito isto no início, de uma situação que não foi justa para vocês, onde pode ter havido mentiras, roubos, traições, promessas vazias, por parte de alguém ou de alguma situação. A situação é o fechar o ciclo. O fechar o ciclo.
O que é este julgamento, por favor? O que cruza? O julgamento, por favor. 7 de bastos. O defender. O defender. Este renascimento em vocês e na vossa vida. Estas novas oportunidades. Estes novos ideais. Estes novos objetivos. Estas novas ideias. Defender da oposição. Mostrem-me pelo menos mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Para o julgamento. Para o julgamento, por favor. Podem-me dar pelo menos mais uma lâmina. Para Sagitário. O que é este julgamento e o 7 de bastos? Julgamento e o 7 de bastos, por favor, para Sagitário. 9 de espadas e o 9 de copas. Defender, eu ainda agora disse, defender os vossos desejos, os vossos objetivos, os vossos ideais, as vossas ideias, depois de um período difícil. De um período de muitas dúvidas, de um período de medo, de um período de incertezas, de um período, se calhar, de autoacusação ou de acusação de os outros. Se vocês repararem, esta pessoa parece um mendigo. Tal carta do roubo. Que seja roubo monetário, seja roubo de tempo, seja roubo emocional, seja roubo psíquico, vocês aprendem a pôr-se de pé e a defender-se. Principalmente os vossos desejos e objetivos. O Hierofante nas finanças. Hierofante, por favor. Rainha de Copas. Paz de Ouros, um novo início. Pode ser uma parceria com alguém de elemento água. Mas aqui fala-nos de alguém que realmente traz um sentimento verdadeiro. Porque a Rainha de Copas é o lado materno, é alguém que traz realmente um sentimento sincero, não é tanto como o Rei de Copas. O Rei de Copas às vezes pode guardar muito os seus sentimentos, a Rainha de Copas já não. A Rainha de Copas é alguém realmente amoroso, carinhoso, muito cuidadoso, muito terno, à qual leva aqui a um novo início. Uma parceria onde existe harmonia. Harmonia. E se repararem, é o tal Paz de Ouros que eu ainda agora falei, que a seguir vem a donzela. Só vos falta o Cavaleiro de Ouros, que é tal oportunidade. Vocês vão desta, ou passaram desta, com a situação do 7 de espadas, as tais confusões, a tal dificuldade de aprender esta lição, mas agora com a lição estudada, vocês conseguem planear melhor e fazer objetivos do futuro. Há aqui parceria a nível de finanças, uma parceria a nível de harmonia, que vos leva a um início novo. Amor ou família? A sacerdotisa, por favor. Amor ou família? 8 de copas. Deixar algo para trás. Para ir atrás de algo novo, estável. Eu quero saber, por favor, porque a sacerdotisa fala do segredo, mas também fala das bênçãos ocultas. E aqui vocês estão a deixar algo para trás. Eu quero saber o que é que vocês estão a deixar para trás. Porque vocês estão a mover-se, a deixar algo para trás e a mover-se para algo novo, trazido pela espiritualidade, a tal bênção. Mas também pode-nos falar a nível de algo oculto que tem a ver com este 7 de espadas. E eu vou tentar saber o que é. Mostrem-me, por favor, o que deixa atrás, Sagitário. O que é que Sagitário está a deixar para trás? O que é que Sagitário
poderá estar a deixar para trás a nível de amor ou família? Porque se está a movimentar. 8 de ouros e o 6 de copas. Vocês estão a deixar para trás ciclos repetitivos, a deixar para trás passado, a deixar para trás o passado, à qual houve aqui um trabalho árduo da vossa parte, que eu perguntei o que é que estão a deixar para trás, Sagitário. Ciclos repetitivos, pessoas do passado, pessoas que vocês conhecem, à qual vocês dedicaram muito de vocês, do vosso tempo, do vosso amor, do vosso carinho, da vossa atenção. Alguém que, de certa forma, usou e abusou da vossa dedicação. Isto é o que vocês estão a deixar para trás. E a mover-se para algo novo. Para o As de Ouros. O eu, a nível de trabalho e estudos. O que é este eu, por favor, a nível de trabalho e estudos para Sagitário? Trabalho ou estudos, por favor, para Sagitário. A nova ideia, o proteger a nova ideia. Vocês têm outra carta da donzela. Isso quer dizer que o Pajem de Bastos já passou, a tal notícia já chegou e vocês irão proteger essa notícia feliz, esse movimento que vos leva ao equilíbrio, ao 6 de ouros. Mas esta carta para mim neste deck é a bênção, a entrega de algo a vocês. É quase como se houvesse aqui realmente algo que vocês... É quase como se fosse o vosso propósito de vida. Eu sinto como se fosse um propósito de vida. E daí esta senhora entregar-vos algo que já vos pertencia a vocês. De forma a que vos tire da tal escassez. Aqui pode-me falar em trabalho comunitário da vossa parte, porque o eu, como eu digo, representa a vossa pessoa, sem muita interferência dos outros. Aqui pode-me falar do serviço de ajuda aos outros, por vossa parte. Serviços sociais, às vezes a crianças, a idosos, é o cuidar do outro. Serviços aonde seja vocês a dar algo de vocês aos outros. Entendem o que eu quero dizer? Ajuda aos outros, ao cuidar dos outros, mas é algo que sai de vocês. Que sai de vocês. Como se fosse um serviço social. De amor, de carinho, de entrega, de ajuda aos outros. E vocês irão defender essa ideia. Essa ideia vocês irão defender. A torre, no Conselho da Espiritualidade. O que é esta torre, por favor? Ou o que traz esta torre? No Conselho da Espiritualidade para Sagitário. Outra donzela de espadas e o Rei de Copas. Este Rei de Copas, juntamente com a donzela, aqui realmente é a vossa percepção sobre esta pessoa, ou sobre esta situação, que não traz preenchimento, ou não trouxe preenchimento emocional à vossa vida.
Seja uma pessoa, seja uma situação. E daí vocês estarem a avaliar. Porque o pajem de espadas fala da observação, do obter a informação necessária através da observação, mas aqui é um passo acima, é uma elevação do pajem de espadas. E aqui é quase que você já tem a informação. Já tem a informação sobre esta situação ou sobre esta pessoa. E daí a tal torre, porque depois fará com que haja aqui uma toma de decisão da vossa parte, o tal julgamento. Cinco de copas. E o 5 de espadas. 5 de copas e 5 de espadas. Alguém que vos, para além de ter, haver aqui um lamento, há aqui o sentido realmente de derrota, de ter sido derrotado e de ter perdido algo, o lamento se calhar de se terem dado demasiado e no final saírem derrotados ou derrotadas desta situação. Pelo menos é o sentimento que vocês têm. Vamos ver com outro tarô. Sagitário, por favor. Mostrem, por favor, Sagitário. Mostrem, por favor, para Sagitário. Clarificação, por favor. Mostrem-me de forma clara e precisa. Clarificação para esta leitura de Sagitário, por favor. Gratidão. A energia da roda da fortuna. Mostrem, por favor, a roda da fortuna. A energia com que Sagitário entra o mês de maio. A decisão. O querer trazer mudanças à vossa vida através de uma decisão. Total julgamento. O que é este 7 de espadas? O que é este 7 de espadas, por favor? O que é este 7 de espadas? Na leitura de Sagitário. Eu vou aceitar. Vocês têm 2 de bastos e vocês já tinham aqui o 2 de bastos a nível de observação de futuro. Vocês, Rei de bastos, 8 de ouros e 7 de bastos. Vocês já tinham aqui o 7 de bastos e o 8 de ouros aqui atrás. Aqui é tal decisão que parte por vocês. E aqui este 7 de espadas, que foi a clarificação que eu pedi, o que é este 7 de espadas? Saiu-vos do Rei de bastos, que pode ser alguém do mesmo elemento que vocês, elemento fogo. Mas também a nível de característica de pessoa, o Rei de bastos é um tipo de rei que é muito impulsionado a tomar ação ou atitudes baseadas na sua satisfação pessoal, no seu desejo pessoal, motivação pessoal, objetivo pessoal, e não tanto direcionado à situação dos outros, que faz um pouco que seja egoísta. Entendem o que eu quero dizer? E este egoísmo leva a este tal roubo, desequilíbrio entre o dar e o receber. Da tal entrega que não existia. Ou pouco existiu, porque não havia grande esforço. Não havia grande esforço. É alguém que, com estas 3 lâminas, é como se me mostrasse aqui alguém que se sentia seguro sobre o seu valor pessoal e quase como se sentisse a frase que me disseram, o rei da festa.
É como se sentisse acima de vocês. Alguém que achava que a entrega que vocês davam, se calhar, não fazia mais que a vossa própria obrigação, porque esta pessoa, a nível de energia, é como se sentisse que era superior. Ou achava que vocês, ao dar, vocês tinham mais a dar, ou tinham mais obrigação de dar do que esta pessoa tinha a obrigação de dar, porque era quase como se fosse... É como se esta pessoa achasse que o facto de estar na vossa vida era quase como uma bênção, algo que vocês deveriam agradecer. A sério que é a energia que eu sinto deste 7 de espadas. À qual vocês tomaram a tal decisão de trazer mudança, de fechar um ciclo, de fechar uma etapa de ciclos repetidos e trazer uma mudança a nível de olhar o futuro. Direcionado ao futuro. O julgamento. O julgamento, por favor. 3 de bastos. O julgamento. O renascimento. Que mais, por favor, para o julgamento? Colocar este 10 de bastas, finalizar. Vocês vêm do 9 para o 10, é finalizar a dor. É o que vocês desejam no futuro, porque o 3 de bastos é aquilo que a gente espera depois destes planos. Aqui é o focar para onde se quer mover e aquilo que quer trazer, e o 3 de bastos é o nosso foco, os nossos objetivos, chegar até nós. E aqui é realmente fechar um ciclo de dor no futuro. Isto é o que vocês desejam. Daí o tal renascimento, o tal julgamento. Que mais, por favor? Pelo menos mais uma lâmina para este julgamento. Vejam, 9 de copas, 9 de copas. De forma a irem atrás dos vossos sonhos e dos vossos desejos, dos vossos objetivos. Ir atrás dos vossos sonhos e objetivos. Fechando um ciclo de dor. A nível de finanças. Mostrem-me as finanças, por favor, o Papa. Mostrem, por favor, o Papa a nível de finanças para Sagitário. A Lua, o carro e o 2 de ouros. Há aqui a Lua pode-nos falar em certos medos, sim. Mas a Lua com o Papa fala-me da oração, do pedido, da fé. Do pedido e da fé. Das bênçãos. Mas eu vou tirar a clarificação para esta Lua, porque também pode nos falar de medos, de coisas, o tal não saber muito bem se esta parceria trará aquilo que vocês desejam, este novo início. O que é certo é que esta parceria leva-vos a uma situação nova. Aqui pode-nos falar a viagens, pode-nos falar em mudanças, tal como a roda da fortuna, fala em viagens, fala em mudanças, mas que vos leva a um equilíbrio. Mostrem-me esta Lua, por favor. Clarifiquem, por favor, a Lua. O que é a Lua, por favor? O que é a Lua para Sagitário nas finanças? Clarifiquem-me claramente, por favor, a Lua. 9 de baixo, 3 de espadas, o julgamento e o Sol.
Esta lua, vocês vão com medo nesta parceria a nível de finanças. A lua representa os vossos medos. Porque vocês já sofreram e têm medo de voltar a sofrer. Porque vocês estão a fazer o julgamento de deixar para trás a dor. Lembre-se de eu dizer que vocês querem fechar este ciclo de 10 de espadas. Isto é o vosso medo. Apesar de vocês irem com fé, com esperança, com o desejo de realmente manifestar os vossos sonhos e os vossos desejos, vocês vão com medo, porque vocês estão a deixar para trás uma dor profunda. É ter o medo de voltar a enganar, ter o medo de voltar a se iludir, o voltar a ser enganados, o voltar a ser usados, roubados, como ainda agora vos disse. Mas o que é certo é que veio o Sol. E o Sol volta-nos a falar da tal força vital, da energia e da saúde. Porque vocês vão precisar, porque eu acho que este julgamento para vocês não vai ser uma coisa muito fácil. Não vai ser algo muito fácil. O carro, por favor. Vocês deixam para trás um 3 de copas. Uma situação que poderia ter mais do que uma pessoa. E um cavaleiro de bastos. Vocês movem-se, vocês afastam-se. Vocês podem tomar esta atitude de nova parceria ou então até encontrar uma nova parceria depois de tomar um novo rumo na vossa vida. Podem-nos falar em deslocações, como eu já vos falei, para deixar atrás um trio ou uma situação de triângulo de infelicidade, porque este 3 de copas está invertido, infelicidade, de notícias infelizes, porque vocês já tinham o 3 de espadas na justificar a lua, o medo do 3 de espadas, de alguém que é egoísta. O cavaleiro de bastos é alguém impulsivo, é alguém que se move muito através do desejo do momento. Da paixão do momento. Mostrem-me já agora este 2 de ouros nas finanças. O que é este 2 de ouros nas finanças? Ui. Vocês têm o 6 de copas, um novo início equilibrado. Mais uma, por favor. Que este 6 de copas, cinco de copas e a morte. Um início novo depois do momento de dor, de perda, de lamento, é focarem-se naquilo que vocês ainda podem conquistar, o fim do ciclo e a transformação a nível de finanças. Vamos a ver agora amor ou família. Esta situação que vocês estão a deixar para trás e a mover-se para o As de Ouros. Mostrem, por favor, a sacerdotisa no trabalho. Sacerdotisa, amor ou família, por favor. Temperança, imperador. E eu disse que o imperador é a vossa energia. Mas aqui é a toma de uma decisão controlada, equilibrada, justa. Que este As de Ouros. O As de Ouros, por favor. Page de Ouros, que já tinha aqui o tal novo início. Aonde leva este As de Ouros, por favor? Ao 3 de Ouros. Novas parcerias, novos trabalhos, novos objetivos, um novo início. Que vos pode levar realmente a novas parcerias. Ou a novos trabalhos, a novos horizontes. É onde vos leva este As de Ouros. Tomando ou deixando para trás esta situação, onde houve aqui no passado ciclos ou situações repetitivas, onde houve uma dedicação, um esforço grande da vossa parte, ou vocês terem aprendido
a lição do passado e agora estarem mais fortes, mais senhores e donos do vosso rumo e da vossa vida, com mais liderança em vocês e na vossa vida. A nível de trabalho ou estudos, que eu ainda agora vos disse que aqui, não sei, eu sinto um trabalho quase como se fosse social da vossa parte, algo que vocês, como um propósito de vida, algo que vocês podem oferecer aos outros. Um serviço que vocês podem oferecer aos outros. Trabalho ou estudos. Trabalho ou estudos, por favor. Pajem de espadas, 5 de espadas e rei de espadas. Uhul! Ok, muita mente aqui, muita mente. Ideias muito concretas. Lembra-se de eu dizer que ainda agora vocês tinham aqui o 5 de copas e o 5 de copas saiu. O 5 de espadas. E o 5 de espadas está cá em cima. 5 representa transformações, mudanças na vossa vida. Depois de algo difícil. Porque os 5 são lutas, são batalhas, são obstáculos que nós temos que enfrentar ou vivenciar. E aqui, eu acho que este eu é um despertar em vocês. Depois de uma luta difícil. Vocês obtiveram o ensinamento. E é quase como se vocês neste momento estivessem muito mais lógicos e não tão emocionais, não tão fogo, mas mais ar, mente, pensamento, ideias, ação. Depois deste ensinamento. Mostrem, por favor, um pouco mais. O que me querem dizer com este 6 de ouros? A nível de trabalho e estudos. As de copas. Um novo início a nível de coração. Trabalho ou estudos, à qual vocês precisam de força, de coragem, de determinação. Depois de um período de grande ensinamento, o ermita, que vos leva à satisfação plena. Esta de espadas foi o ensino. É quase como se a situação que vocês vivenciaram, deste 5 de espadas, fez com que vocês se calhar estejam mais equilibrados a nível de trazer mais a vossa mente a nível de toma de ação. Porque às vezes quando nós somos elemento de fogo, às vezes nós agimos muito com o calor da paixão, com o sentimento e não tanto com a lógica. E eu acho que a situação que vocês viveram fez-vos realmente pensar, evoluir, que nem sempre as opções ou as decisões devem ser feitas baseadas na emoção ou no sentido emotivo que traz a situação, mas às vezes é preciso colocar também lógica, frieza. E o 6 de ouros como clarificação, que isto é o vosso eu. Há aqui uma evolução. Faz com que vocês, então, vá em busca de algo novo, mas que traz satisfação plena e emocional, depois de um período de grande solitude, avaliação, à qual agora vocês têm que ter coragem, determinação, autocontrole, liderança, derrubar e eliminar os medos, muita autoconfiança. Se repararem esta carta, esta pessoa não está a dominar o leão, é como se fosse companheiro de viagem. Não está a prendê-lo, está a acompanhá-lo, como se fossem bons amigos.
a tal mente e o coração equilibrada. A torre. Vamos ver a torre. A torre, por favor. Conselho da espiritualidade. 4 de espadas. A torre faz-vos sair de um período de estagnação, um período de doença, um período de dor e leva-vos a um início novo. O louco. Um novo início por vocês manifestado. Um novo início por vocês manifestado. A Imperatriz e o Mago. Ai, e uma nova etapa. O mundo. Aqui pode-nos falar as tais viagens, coisas novas. Há aqui deslocação na vossa vida. Transição na vossa vida. Transição na vossa vida. Que vos tira de uma estagnação, de um período de grande estagnação para cura, que faz com que vocês, que esta torre faz com que vocês tenham que arriscar ou que confiar neste novo início, que vos leva a uma prosperidade, a Imperatriz, manifestada por vocês, e que vos leva a uma etapa de sucesso, algo totalmente novo, diferente, novos horizontes, territórios desconhecidos. Há aqui realmente um começar quase que do zero. A tal, daí vocês precisarem da saúde, da energia e da força vital. Porque há aqui quase que um começar de zero, mas é para melhor, para transformação. Linda a vossa mensagem. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Como eu digo, esta mensagem nem tudo pode já ter acontecido, pode ser mais futurística, porque tem o 3 de baixo. O 3 de baixo fala-nos sempre mais no futuro. Enquadrem, se sentirem que há algo que não ressoa, soltem, e se mais para a frente houver algo que aconteça e que vos faça relembrar, então voltem a repetir o vídeo, pode ser que faça muito mais sentido nessa altura. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, obrigada.